Fala galera, tudo bem? A aulinha de hoje é sobre genética, conteúdo aí bem bacana, tranquilo, super importante. Então, é um conteúdo que ele é bem cobrado nas provas da vida aí, seja Enem, IFES, vestibular, prova da escola mesmo. Então, é um conteúdo que ele é super importante. Não só isso, ele é importante para o seu dia a dia, beleza? A genética está no nosso dia a dia, ela interfere na nossa vida e a gente vai estudar os principais conceitos e também os principais cientistas envolvidos aí. Mas, já adiantei que o Mendel é uma figura super importante no ensinamentos sobre genética, beleza? E aí, o que acontece? A gente vai dar início, então, estudando como que a genética era vista anteriormente e como que ela mudou ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje em que você consegue saber, por exemplo, o seu genótipo, saber quais genes você carrega, se você pode ter um alelo que pode estar relacionado à doença ou não e coisas desse sentido, beleza? E aí o que acontece? William Bateson foi um grande cientista aí do século XX, lá em 1905 mais ou menos, e ele foi importante porque ele foi um grande defensor dos estudos do Mendel. Ele introduziu e cunhou esse termo genética, né, que deriva do grego aí de gerar. Então ele percebeu que realmente as características elas eram passadas de geração em geração por um fenômeno que a gente conhece como hereditariedade hoje em dia e que essas características elas são armazenadas em nossas células, beleza? Anteriormente, o que acontecia? A gente tinha uma percepção errônea de que os nossos gametas eles eram homúnculos, né? Eram pequenos organismos vivos, pequenas pessoinhas que eram passadas para as mulheres durante a fecundação. E aí a mulher desenvolveria esse homúnculo dentro dela, coisa que a gente sabe que não é verdade. Então vamos ver certinho como que foi isso. E aí, como eu falei, o Bateson foi um cara super importante aí. Vocês reparem bem nesse bigode, que ele é bem famoso. E aí ele tinha essa ânsia por descobrir como que essas características físicas e funcionais, ou seja, fisiológicos do corpo, né, eles eram transmitidos de pai para filho. Acontece que o Mendel, que é o pai da genética de fato, ele nessa época ele já tinha falecido, né? Então os estudos dele estavam armazenados no mosteiro. Ele era um padre, um monge, né? De modo que a gente não tinha conhecimento. Então, o Darwin, quando ele estudou, ele desenvolveu a teoria da seleção natural e da evolução das espécies, ele teve problemas se eu explicar como que essas características selecionadas elas eram passadas, e ele poderia ter descoberto e descrito isso com mais dados a partir dos estudos do Mendel. Porém, como eu falei, o Mendel ele vivia no mosteiro, não existia internet, né, não existiam formas de divulgar os trabalhos com muita facilidade, então acabou que o Mendel, os trabalhos dele ficaram escondidos entre aspas, e o Darwin não teve acesso. Então, só em 1905, 1900 e pouquinho que a gente teve acesso a esses trabalhos e aí o Bateson, que já estudava essa questão da hereditariedade, ele teve acesso a esses achados do Mendel que realmente desvendavam os mecanismos genéticos. Isso tudo se somou e formou a teoria da evolução moderna que a gente hoje em dia utiliza. Beleza? Síntese moderna que a gente chama. E aí, como eu falei para vocês, a ideia anterior é que a gente tinha essas criaturinhas aqui dentro do nosso espermatozoide. Então, imagina que durante a fecundação, esse homúnculo ele seria inserido na mulher e se desenvolveria lá nos ovários. Olha que loucura que era antigamente, né? Então, as pessoas elas tinham essa percepção errônea, é, que logo foi refutada lá no século XIX, 1800 e poucos, com o avanço da microscopia, certo? Lembrem-se que eles não tinham microscópio, eles não tinham os conhecimentos que a gente tem. Então, parece meio loucura, mas né, já era uma forma de tentar descrever como que os indivíduos eles eram gerados, beleza? Então, esses homúnculos, chamados homúnculos, eles seriam essas miniaturas que seriam levadas à mulher para que pudesse se desenvolver durante a fecundação, após a fecundação, né? E aí entra a figura mais importante, provavelmente, da genética, que é o Mendel, tá? Então, o Mendel, ele é o pai da genética, então ele faleceu em 1884, e ele utilizou ervilhas para realizar testes e saber como que se dava essa herança de características. Porque, olha só, no seu dia a dia, talvez você não tenha essa noção, mas quem já teve cachorro que teve filhote, já deve ter percebido que os cães, em via de regra, quando eles têm filhotes,
parte vai ser parecido com a mãe, parte vai ser parecido com o pai, mas alguns deles ali podem ser que eles puxem uma parte de uma característica do pai e outra da mãe. Por exemplo, você tem lá um salsichinha que reproduziu, que cruzou com uma cachorrinha daquela que tem pelinho de manga, por exemplo, né? Parece fiapo de manga, né? Vocês sabem o que eu estou falando, obviamente. Esses filhotes, eles vão nascer, vão lá, o pai era preto com manchinhas marrons, e a mãe era, sei lá, caramelo, tá? Então vamos lá. Os filhotes pode ser que eles nasçam padrão salsichinha, caramelo ou preto, igual o pai, ou podem nascer salsichinhas com o fiapinho de manga e pretos igual o pai, ou seja, misturar essas características. Como que se dá isso? Durante o cruzamento a gente vai ter genes que vão estar sendo passados, e esses genes a gente vai herdar do pai e da mãe. Então o Mendel ele utilizou ervilhas por quê? Porque as ervilhas elas são um ótimo modelo. Imagina que se ele utilizasse elefantes, por exemplo. Essa geração parental iria ter um filhote, ele teria que acompanhar esse filhote por cerca de 20, 30 anos, até esse filhote chegar numa idade reprodutiva viável. E aí ele estudaria a segunda geração, que reproduziria e repetiria esse tempo de novo. Então, assim, não seria viável, o Mendel morreria nesse meio tempo, né? Então as ervilhas eram um ótimo modelo, por quê? Porque elas crescem rápido, elas têm características bem perceptíveis, ou ela é amarela, ou ela é verde, ou ela é rugosa, ou ela é lisa, e algumas outras características que ele analisou, né? Além de ser portátil, né? Então imagina que para cultivar a ervilha, um jardinzinho já é o suficiente. A ervilha ela cresce muito bem em espaços pequenos. Além de ser comestível, né? Então tem esse bônus também, beleza? Então Mendel ele utilizou esse modelo das ervilhas para estudar esses mecanismos hereditários. E ele era um monge, então é super interessante lembrar disso. Ele era um padre que morava lá na República Tcheca, onde é a República Tcheca atual, né? E aí ele acabou desvendando isso e criou até leis que explicavam esse fenômeno de transmissão de caracteres, beleza? E aí, nos dias de hoje, né, a gente sabe que a hereditariedade, por avanços microscópicos e estudos embriológicos, a gente já sabe que a hereditariedade ela é passada através de células que são os gametas. Então, as fêmeas vão produzir ovócitos e os machos vão produzir os espermatozoides. Ambos vão passar pelo processo de cariogamia durante a fecundação, vão ter esses núcleos fundidos e vão gerar um zigoto. Agora, se vocês olharem o númerozinho que tem aqui, o zigoto ele tem 46, o espermatozoide tem 23 e o ovócito 23. Logo, a gente sabe que os gametas eles são células haploides, beleza? Eles têm metade do número de cromossomos totais que o indivíduo tem. Todos os gametas vão seguir essa ordem, tá? E hoje em dia, graças a esse estudo sobre os gametas e estudo sobre a hereditariedade, a gente sabe que os caracteres biológicos eles vão ser determinados por genes. Esses genes eles vão estar sendo contidos dentro desses 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, e aí o zigoto ele vai herdar isso, beleza? Ele vai expressar todos, do pai e da mãe? Não. A gente vai ver como que ocorre isso de fato. Então, durante a reprodução, os espermatozoides vão se fundir e gerar o zigoto com o número total de cromossomos aqui. E aí metade do pai, metade da mãe, certo? E aí é dessa forma que nós vamos herdar essas características semelhantes aos nossos pais e às nossas mães. Então, às vezes, por exemplo, minha mãe tem cabelo cacheado, meu pai tem cabelo liso. Minha mãe tem cabelo preto, meu pai tem cabelo louro. Um exemplo, né? Eu nasci com cabelo castanho e liso. Então, assim, podem ocorrer, você tem diferentes opções para... Existem diferentes opções aí para você ter determinada característica que vão ser determinados de acordo com o alelo que você vai receber. A gente vai entrar nesses termos certinho, vocês têm que saber o que é um alelo, o que é um gene, o que é o que, para que a gente possa estudar de fato a genética, certo? Essa contextualização é importante. E aí só relembrando, provavelmente vocês estudaram isso aqui em citologias da vida, que nosso DNA ele vai estar sendo armazenado numa estrutura que a gente chama de núcleo celular, beleza? Então todos os eucariotas têm núcleo, e aí, praticamente todos, algumas células não têm, mas só as hemácias, que eu lembre, nos mamíferos, mas o núcleo ele vai abrigar o DNA. E aí ele abriga o DNA em forma de cromatina, e durante a divisão celular a gente vai ter a formação dos cromossomos, e esses cromossomos vão ser separados e enviados para que o organismo ele recebe esses cromossomos do pai e da mãe, beleza?
Então é super importante lembrar que o nosso DNA ele vai ser responsável por essas características hereditárias, vai ser responsável pelas nossas características genéticas, e ele quem dita, por exemplo, qual é o seu cabelo, sua altura, determinados probabilidade de vício e coisas do tipo. Então tudo isso é determinado pelo DNA. Não só pelo DNA, a gente vai ver que o ambiente também influencia, mas o DNA ele tem uma porcentagem alta aí na nossa persona, né? De modo geral, beleza? E aqui a gente pode observar bem isso. Então, o nosso fenótipo, ou seja, a nossa forma física, tipo a minha cara bonita que vocês estão vendo aí, ela é determinada pelo meu genótipo, ou seja, os genes que eu herdei dos meus pais, e o gene e o ambiente. Então, o ambiente ele é capaz de expressar alguns genes do seu corpo. Como assim expressar alguns genes? Vamos supor que eu tenha genes que me deixam suscetível a ter alguma determinada doença, por exemplo, doença cardiovascular, ou seja, um problema no coração. Eu posso ter esses genes e eles ainda não se manifestaram. Porém, eu vou ter uma vida sedentária, me alimentar mal e fazer determinado esforço aí ambiental para que esses genes eles se ativem. E aí isso vai se manifestar no meu fenótipo, beleza? Então a gente sabe que o ambiente ele também influencia. Mas, de modo geral, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber isso aqui, que o fenótipo ele é determinado pelo ambiente mais o genótipo, tá? E saber o que é um gene, o que é um cromossomo, onde que o cromossomo está e coisas nesse sentido. A gente vai entrar nisso a fundo a partir de agora, se não me engano. Mas o gene, lembre-se dessa imagem que o gene ele é um trecho do DNA que vai codificar uma determinada característica. Por exemplo, eu tenho barba. Se vocês olharem aqui, eu tenho barba. Essa barba ela é determinada por um gene. Cabelo, a cor do meu cabelo vai ser determinada por um gene também e por aí vai. Então, os genes, de modo geral, eles vão ser trechos do DNA que codificam alguma característica, alguma proteína ali, beleza? E aí, o Mendel ele entra nessa história como? Ele percebeu que existiam essas variáveis aí, variantes, né? Principalmente nas ervilhas ele pôde ver isso. Então, algumas características que ele utilizou, por exemplo, foram a forma da semente, existiam sementes lisas, sementes rugosas, a cor da semente, se era verde, se era amarela, a cor da flor, se era branca, se era púrpura, a forma da vagem, se ela era inflada ou tô cego, galera, constrita, e por aí vai. Foram várias características que ele analisou, beleza? E aí ele percebeu que essas características elas tinham padrões. Então ele percebeu que existiam padrões, beleza? Determinada porcentagem nascia dessa forma, determinada porcentagem nascia dessa, e ele começou a calcular isso para descobrir as probabilidades. E a partir disso surgiram as leis de Mendel e também o conceito de hereditariedade e coisas nesse sentido, beleza? E ele percebeu que as nossas características biológicas, sejam elas morfológicas ou fisiológicas, elas apresentam pelo menos duas variedades. E essas variedades elas vão ser determinadas por pelo menos um gene. Isso aqui a gente descobriu posteriormente, beleza? O Mendel ele não tinha acesso a essas informações todas que a gente tinha hoje. Ele não sabia o que era um gene, por exemplo. Então, assim, os genes foram descobertos posteriormente quando a gente descobriu a molécula do DNA, beleza? Então, mas o Mendel ele criou descobriu esses mecanismos de transmissão de características através do estudo com as ervilhas lá no mosteiro dele. E aí, vamos ver uns conceitos básicos para a gente não ficar voando, né? O que acontece? Existem termos que vocês vão ter que saber, por exemplo, o termo de gerações. Gerações é a mesma coisa que gerações de família. Cada família tem geração dos avós, geração dos pais, geração dos filhos, os filhos vão ter filhos e assim vai sucessivamente. No caso da genética, a gente vai dar nomes a essas gerações para facilitar a nossa vida. Então a geração 1, ou a geração parental, vão ser essas primeiras ervilhas aqui que fizeram um somebody love ali e tiveram a geração F1. Então a geração F1 ela vai ser são os primeiros descendentes da geração parental e eles podem se reproduzir novamente e gerar a geração 2, ou F2, ou segunda geração. Então, geração parental geralmente vai ser a primeira geração, os pais dali, né, os primeiros geradores daquela linhagem. A primeira geração são os descendentes diretos dessa primeira linhagem, e a segunda geração são descendentes da F1 aqui, beleza? E assim vai sucessivamente. A gente pode ter 10 gerações, e aí você vai numerando elas a partir da geração parental. Beleza? O que essas gerações têm em comum? Todas elas vão carregar
esses genes. E aí eles vão transmitir esses genes. Só que nem sempre esses genes estão expressos. A gente vai ver isso com calma depois. Lembrando que o gene vai ser esse trecho do DNA que codifica uma característica. Beleza? Isso aqui é beabá de genética e citologia. Certo? Bem, os alelos vão ser as variações possíveis de um gene. Por exemplo, você pode ter um alelo para cabelo castanho ou para cabelo louro, beleza? Ou cabelo preto, cabelo ruivo, tanto faz, qualquer cor, são as opções de cor aí. Da mesma forma o olho, às vezes seu pai tem o olho verde, sua mãe tem o olho castanho, você nasce com o olho verde, porém você poderia ter nascido com o olho castanho também, são essas variedades possíveis aí, beleza? Os alelos eles vão ter duas formas, os dominantes e os recessivos. Os dominantes a gente sempre vai mostrar eles, indicar eles nas figuras das gerações aqui com uma letra maiúscula, beleza? E aí o que acontece com o dominante? Por que a gente chama de dominante? Porque na presença de um alelo recessivo, somente o dominante vai ser expresso ou expressado, beleza? A gente vai representar com a letrinha maiúscula. Então pode ser um azão, pode ser um vezão, vezinho, azão, azinho. Geralmente a gente vai utilizar azão, azinho, mas lembre-se que se é letra maiúscula vai ser um alelo dominante. Então sempre que tiver ele vai ser expresso, beleza? Então ele acaba silenciando o recessivo ali. O recessivo vai ser representado por uma letra minúscula e na presença dominante ele não vai expressar sua característica. Então assim, por mais que eu tenha um gene, ou possa ter um gene para olho verde, se eu tiver um gene dominante para o olho castanho, meu olho vai ser castanho, beleza? Então por isso que algumas pessoas que têm pais com olho verde acabam se lascando e nascem com olho castanho, por conta dessa questão de dominante e recessivo, certo? E o recessivo sempre vai ter essa letrinha minúscula. Quando a gente olha nos cromossomos, a gente vê que os alelos eles vão estar num local que a gente chama de locus gene, que é uma posição no cromossomo aqui. E aí acontece que existe uma possibilidade, existe outra. Aqui nesse exemplo, por exemplo, tem o azão e o azinho. Estou meio cego já, então tem que chegar perto. E aí dessa forma a gente apresenta então azão, 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 azinho, azinho, azinho e por aí vai. E aí dessa forma a gente dita se é dominante ou se é recessivo. E esses alelos, eles podem ser homozigóticos ou homozigoto, que são alelos iguais, ou seja, azão, 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 azinho, são dois homozigotos, ou seja, homo de igual, né? Então são dois alelos idênticos. E eles podem ser recessivos ou dominantes. Como assim recessivo? Vezinho, vezinho, ou seja, vai se expressar só quando tiver só os recessivos, ou dominante, que é o vezão, vezão. Então, homozigoto dominante só pode ser vezão, vezão. Homozigoto recessivo só vai ser vezinho, vezinho. Agora, os heterozigotos, eles já são alelos diferentes. Como assim alelos diferentes? Pode ser vezão e vezinho. Pode ser vezinho e vezão? Não, geralmente a gente indica o vezão antes, beleza? E aí ele vai expressar essa característica dominante. Por quê? Porque tem um vezão aqui, ou seja, tem um alelo que ele é dominante e tem um recessivo. Logo, se tem um dominante, ele é quem vai ser expresso, certo? Então aqui nesse quadro a gente pode ver um indivíduo homozigoto dominante, ele vai ter quais alelos ali? Azão, azão, beleza? Os gametas dele vão ser azão e azão, então ele só vai poder transmitir isso para a prole. Os indivíduos heterozigoto, eles vão ser azão e azinho, de modo que quando eles forem se reproduzir, os gametas dele podem ser ou azão ou azinho. Então ele vai mandar um dos dois para os filhos, beleza? A gente vai ver que os heterozigotos eles são bem importantes aí nos estudos de genética. E os homozigotos recessivos, eles vão ser azinho, azinho, beleza? Então quando eles se reproduzirem, o que eles vão estar mandando? Dois azinho, ou vão mandar um azinho, né? Tem duas opções, azinho ou azinho, beleza? Então não podem, um indivíduo homozigoto recessivo, ele não pode estar enviando um alelo dominante. Agora, um heterozigoto pode mandar um dominante ou um recessivo, e um homozigoto dominante ele só vai mandar alelos dominantes, beleza? Se precisar, volta um pouquinho, que essa parte ela é importante e é bem tranquilo, né? Vamos lá. O locus, como eu falei para vocês, vai ser a posição de um gene no cromossomo. Os organismos diploides, nos organismos diploides que tem o par dos genes, um vai ser da mãe e outro do pai, beleza? Então a gente acaba herdando um cromossomo do pai e um da mãe durante a formação dos nossos
durante a fusão dos gametas, a gente vai ter a formação desses pares, e aí vai ser um do pai e um da mãe, certo? Aí você pode receber um alelo dominante da pai e um recessivo da mãe, ou um dominante, ou dois dominantes, ou dois recessivos, vai depender aí do genótipo dos pais, beleza? O genótipo ele é o conjunto de alelos do indivíduo, e o fenótipo ele vai ser essas características observadas no indivíduo. E aí o fenótipo, como eu falei, ele vai ser produzido através da interação entre os genes e o ambiente, beleza? Então aqui, por exemplo, essas flores, o alelo dominante aqui vai estar conferindo essa cor roxa ou púrpura, né? Já o alelo recessivo ele vai dar origem a flores de cor branca. Significa que a cor branca ela só vai ocorrer em homozigose recessiva. Como assim homozigose recessiva, professor? O que é isso? Homozigose recessiva significa que são um alelo só, são dois alelos recessivos, ou seja, aqui está indicando Wzinho, Wzinho, beleza? O dominante vai ser Wzão, Wzão, e aí tem um indivíduo que é heterozigoto que ele vai ser Wzão, Wzinho. Por que ele não é branco, apesar dele ter o Wzinho? Porque ele tem um alelo dominante aqui que é representado pela letra maiúscula, que ele acaba silenciando esse recessivo aqui, beleza? Não silencia, mas vamos usar aspas aí, silencia, beleza? Não se manifesta na presença dominante. E é importante que no estudo da genética a gente vai ter que entender o que é um quadro de Punnett, que é uma forma de a gente calcular as probabilidades de herdar determinada característica, e a gente também vai ter que aprender a utilizar e interpretar os seriadogramas. O que acontece? O heredograma ele vai ser um método aí para estudar as heranças de caráter hereditário em um grupo familiar. Então a gente vai ter uma linhagem de uma família, como se fosse uma árvore de família de fato, porém a gente vai estar estudando ali o genótipo dos indivíduos e a presença ou ausência de determinada característica naquela família, beleza? Pode ser uma doença, pode ser cor do cabelo e por aí vai depender do que a gente está trabalhando ali. E aí a gente utiliza alguns símbolos para facilitar essa interpretação, beleza? Como assim? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai fazer um heredograma, a gente vai indicar os indivíduos do sexo masculino com esse quadradinho e às vezes com o símbolo masculino aqui, mas o mais comum é o quadradinho, beleza? Então você vê um quadrado no heredograma, é um indivíduo macho, né? Já os indivíduos fêmeas, a gente vai indicar com a bolinha. Então, quadradinho é homem, bolinha é mulher. Indivíduos de sexo desconhecido, a gente vai botar esse losango, acho que é um losango, né? Essa figura aqui, esse losango, beleza? Quando a gente tem um quadradinho preenchido, significa que é um indivíduo que ele foi afetado por determinada condição. E aí pode ser homem ou pode ser mulher, beleza? A gente vai ver que determinadas vai depender do enunciado, mas aí pode ser, por exemplo, tal condição só ocorre em indivíduos heterozigóticos, ou homozigóticos dominantes, ou homozigóticos recessivos. Aí essas bolinhas marcadas vão indicar que aqueles indivíduos têm essa condição, beleza? Quando a gente tem gêmeos, ocorre essa triangulação, esses gêmeos monozigóticos, que são gêmeos que têm a mesma herança ali, né? Herdaram os mesmos genes, já que eles vieram de um zigoto só. E os gêmeos dizigóticos é dessa seguinte marcação aqui. Não é comum cair questão de gêmeos assim, mas é bom a gente estar bem ciente do que pode cair ali, beleza? O casamento ele é indicado por um tracinho. Então, por exemplo, aqui casou um homem e uma mulher. Então acaba que a gente liga esse casal por um tracinho, beleza? Já o casamento consanguíneo, por exemplo, primo com prima ou algo nesse sentido, vai ser indicado com dois tracinhos, beleza? Então, quando é consanguíneo, a gente acaba tendo uma maior probabilidade de herdar alguma doença que a família possa ter ali e por aí vai. Então, por isso que não é muito bacana, né? Por questões legais e questões biológicas também. E, para indicar os irmãos, a gente vai basicamente traçar essa linha que vai vindo dos pais, e aí eles vão estar conectados entre eles aqui, beleza? Não existe linha entre eles, significa que eles não vão se casar, porque irmãos não podem se casar, obviamente. Mas se a gente fosse indicar o casamento, por exemplo, a gente poderia simplesmente vir aqui, nesse indivíduo 1, por exemplo, puxar uma linha assim aqui, fazer um quadrado, que é um casal aqui, beleza? Seria dessa forma.
mas a gente vai ver isso na prática já já. Então, esse aqui são os sinais que a gente utiliza para indicar os indivíduos em um heredograma, certo? E aí o que acontece? O Mendel, ele é o pai da genética, como a gente viu. Os estudos dele acabaram facilitando o entendimento aí sobre os mecanismos de transmissão de características que o Darwin desenvolveu durante o desenvolvimento da teoria da evolução e da seleção natural. E aí hoje em dia a gente junta as duas teorias e tem o estudo da evolução moderna, beleza? Da síntese moderna. Porém, o Mendel em si, ele não estudou a parte evolutiva da genética. Ele basicamente descreveu esses mecanismos e ditou duas leis, beleza? A gente tem a primeira lei que vai ser sobre a segregação dos fatores, que vai ser metade do pai e metade da mãe. Então você vai receber metade dos seus genes veio do pai e metade veio da mãe. Isso é basicamente o que a lei fala. E a segunda lei que vai falar da segregação independente, que diz que a segregação dos pares de genes ela ocorre independentemente. Beleza? A gente vai ver uma por uma com calma. Mas lembre-se do modelo aqui das ervilhas e que uma ervilha filha que viesse do pai, de uma ervilha pai lisa e uma mãe rugosa, ela poderia ser poderia herdar qualquer uma dessas características, porém existe uma probabilidade maior de ser uma ou de ser outra. A gente vai ver isso com calma quando for olhar os quadros de Punnett, beleza? Então o Mendel ele utilizou conceitos estatísticos para determinar se os indivíduos teriam saber a probabilidade de que cada característica se manifestasse no indivíduo, certo? Estou falando rápido, mas se precisar reduz a velocidade aí que vai dar tudo certo. A primeira lei de Mendel, ela basicamente ele pegou essas ervilhas e aí ele pegou os caracteres, as características independentemente. Então, por exemplo, ele pegou uma característica só, por exemplo, a cor. Pegou ervilha verde e ervilha amarela. Ao todo ele estudou 7 características, então ele repetiu esse mesmo procedimento para 7 características. Porém, vamos se ater à cor, que vai ser mais fácil. E aí o que ele fez? Ele cruzou essas sementes, por exemplo, ervilhas com semente amarela e ervilhas com semente verde, e ele analisou a quantidade que nascia em cada geração ali. E ele conseguiu perceber que havia um padrão, não era uma coisa aleatória ao acaso assim. Tais características elas tinham uma probabilidade muito maior de se manifestarem que outras. E aí nisso ele começou a cunhar os termos dominante, excessivo e por aí vai. Beleza? Ele percebeu também que caso você, por exemplo, se ele cruzasse ervilhas verdes apenas e recruzasse essas ervilhas ao longo das outras gerações, ele poderia obter ervilhas amarelas, por exemplo. Então ele percebeu que alguns genes, eles apesar de não se manifestarem, eles vão estar nos indivíduos, e aí pode ser que algum indivíduo que se reproduza posteriormente ele tenha um filho ou uma filha, ou enfim, um descendente com aquela característica que ele em si não manifestou. E aí é que ocorrem os casos de genes recessivos, beleza? Então, o Mendel, esse carinha bonito aqui também, ele criou 5 princípios básicos aí. O primeiro diz que cada característica física de um organismo vivo é produto de um fator hereditário específico. E aí a gente sabe que hoje é um gene. Então ele não sabia que era um gene, porém ele já dizia que tinha um fator hereditário ali que estava determinando aquela característica. Beleza? Lembre-se que a gente não sabia do DNA na época do Mendel, então não tinha como ele saber o que a gente sabe hoje. E aí esses fatores hereditários, eles existem aos pares nos seres vivos. Então a gente sabe que um vem da mãe e um vem do pai. Beleza? Por isso que é um par. Com respeito a cada uma dessas características, apenas um dos fatores existentes na mãe e um dos 2 existentes no pai são transmitidos a cada um dos filhos. Ou seja, a gente vai herdar um alelo do pai e um alelo da mãe. A gente não pode herdar 2 do pai nem 2 da mãe. Beleza? Se ocorre isso, você pode estar desenvolvendo um caso de trissomia, por exemplo. Então, você pode estar herdando um cromossomo a mais e isso pode gerar um erro no seu conjunto de cromossomos ali. Beleza? Existe uma probabilidade igual de que qualquer um dos fatores da mãe e qualquer um dos fatores do pai sejam herdados pelos filhos. Então a gente sabe que não existe uma tendência a, por exemplo, só o alelo tal vai ser herdado. Não. Isso aí é 50-50, beleza? Então você pode herdar um cromossomo, nossos pais eles vão ter 2 cromossomos que vão se dividir durante a meiose. A probabilidade de você herdar um ou outro
é de 50%, beleza? Ou é um ou é outro. E alguns fatores eles são dominantes e outros são recessivos. Ele percebeu isso à medida que ele cruzava essas ervilhas. Parei para ir na academia, voltando agora de banho tomado. Seguinte, falei com vocês que existem aqueles 5 princípios que regem as leis de Mendel de modo geral. Aí acontece que a primeira lei, que são duas, né, as principais, que vocês vão ter que aprender. Mas a primeira, deixa eu ajeitar a câmera, ela é super importante, por quê? Porque ela vai dizer pra gente o seguinte, ela prevê que os fatores que determinam a característica hereditária, eles vão se segregar durante a formação dos gametas, através da mitose, durante o processo de mitose, né? De modo que cada gameta vai ter apenas um fator. Isso significa que cada indivíduo vai herdar um fator do pai e independentemente, beleza? O pai ou a mãe, né? E aí essa transmissão ela vai ser feita através dos gametas, como a gente já viu anteriormente. E aí, traduzindo essa primeira lei, basicamente ela diz o seguinte, que cada característica vai ser controlada por um par de genes, um herdado do pai e um herdado da mãe. Então, quando a gente pega lá e faz aquela análise cromossômica dos cromossomos, né, a gente sempre vai ver o seguinte, são 23 pares, né? Tem X, beleza? Pares somáticos, não gaméticos. E aí o que acontece? Sem ser o par sexual, né? A gente vai ter um X do pai, então aqui está o pai, e um X da mãe, beleza? Desse modo aqui é que ocorre. Então você vai receber um do seu pai e um da sua mãe. Não vai ocorrer, né, em hipótese nenhuma, normalmente, né, de você receber um X do pai e outro X do pai, beleza? Necessariamente você vai receber um do pai e um da mãe. Então, a primeira lei ela fala bem sobre essa segregação, segregação independente, beleza? E da segregação dos fatores, quer dizer, desculpa. E aí, trouxe um exemplo aí que, por exemplo, se você tem uma ervilha, se o indivíduo ele possui 2 genes aí para a cor das flores, um vai ser amarelo e outro para uma ervilha amarela e outro para ervilha verde, cada gameta que ele produzir vai receber apenas um dos genes, ou seja, ou vai receber o amarelo ou o verde, beleza? Então os indivíduos de modo geral eles recebem dessa forma. E assim eles vão passar para frente, né, para a prole. E aí o que acontece? A gente tem casos de monohibridismo com dominância. Isso significa o quê? Significa que quando a gente cruza aqui, por exemplo, e vai analisar as características separadamente, a gente vê que os genótipos eles vão gerar fenótipos respectivamente, né? Por exemplo, o homozigoto dominante, no caso das ervilhas, ele gera sementes amarelas. O heterozigoto dominante também gera ervilhas amarelas. Por quê? Porque tem o alelo dominante aqui, que é o Vzão. Beleza? Falamos lá atrás sobre isso. E o homozigoto recessivo ele vai gerar ervilhas ou sementes verdes. Beleza? Por que ele faz isso? Porque ele tem 2 alelos recessivos aqui, certo? E aí o que acontece, por exemplo, se você, essa geração parental aqui é recessivo com dominante, cruzam e geram um indivíduo heterozigoto com um alelo dominante, por isso que tem a semente amarela. E aí essa geração F1, ela vai realizar, se a gente realizar a autofecundação, a gente vê que 75% vão ser amarelos por conta da prevalência do alelo dominante e apenas 25%, ou seja, 1/4, vai ter a semente verde, ou seja, vai ter esses alelos recessivos na homozigose aqui, em homorritocigose, beleza? E como que o que a gente pode tirar disso? A gente tem alguns aspectos importantes aí. Primeiro que, na primeira lei, a gente vai estar estudando essas características separadamente. Então aqui, ele não está analisando se a ervilha vai ser lisa ou rugosa, não está analisando a cor da flor, não está analisando o tipo de vagem que vai ter, não está analisando nada disso, apenas a coloração, beleza? A gente vai ver que futuramente vocês vão ver que a gente consegue comparar também a questão de várias características, mais de uma característica, certo? Mas a primeira lei vai ser de uma característica só.
Essas características são determinadas por um gene com 2 alelos. O exemplo aqui está bem óbvio, né? Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho, que aí gera esses fenótipos aqui que a gente está tratando. Sempre um dos alelos ele é dominante e o outro recessivo. Nesse caso desse monohibridismo aqui, quando tem um alelo dominante e um recessivo, a gente tem sempre esse dominante sendo expresso. E os alelos ocupam o único locus no par de cromossomos homólogos, ou seja, os alelos vão estar no mesmo locus ali para determinar a mesma característica, e aí vai depender do cromossomo que você está herdando, e os cromossomos são autossomos, ou seja, não sexuais. Então, os cromossomos que geram essas características são os não sexuais. Vale a pena lembrar que o último par, ele é sempre sexual, beleza? Por isso que nós, homens, a gente vai ter o último par XY e as mulheres vão ter XX, beleza? E aí, o que acontece? Aqui traz um exemplo para a gente, o que vai acontecer se a gente cruzar dois homozigotos dominantes, dois homozigotos recessivos e um homozigoto dominante com um recessivo. A gente vai ver que podem gerar diferentes combinações aí. E essas combinações, elas vão seguir esse mesmo padrão que a tabelinha mostra aqui pra gente. Então, se você cruzar, por exemplo, na geração parental, um indivíduo amarelo com homozigose dominante com um indivíduo verde com homozigose recessivo, naturalmente, na segunda geração, a gente vai ter 100% dos indivíduos com a cor amarela. Por quê? Porque vai receber um alelo dominante do pai, por exemplo, vou falar que isso aqui é o pai, e um alelo recessivo da mãe, beleza? Então, invariavelmente, as únicas combinações possíveis aqui são um indivíduo heterozigoto com essa dominância ali do alelo dominante, beleza? Isso aí não tem como, por exemplo, a ervilha verde ela mandar os dois vizinhos ali, por exemplo, porque vai ser uma segregação independente aqui, beleza? Um do pai e um da mãe sempre. Agora, se a gente pega essa geração produzida entre aquele cruzamento homozigótico entre os homozigóticos e cruza elas, ou seja, faz esse cruzamento entre as ervilhas amarelas que têm alelos dominantes e alelos recessivos, ou seja, heterozigotos, a gente vai ter duas possibilidades aí. Ou seja, essa ervilha aqui, ela pode estar mandando o Vzinho ou o Vzão. E essa é a mesma coisa. E as combinações possíveis são quais? Vamos lá. Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, beleza? Vzinho com Vzão e Vzinho com Vzinho. Então ocorre que, nesse caso aqui, a gente tem 25% de indivíduos com um genótipo homozigoto dominante, ou seja, 2 Vzão, Vzão. 25 de homozigose recessiva, ou seja, Vzinho, Vzinho. E 50% de híbridos Vzão, Vzinho, beleza? Então, essa é a predominância que a gente tem aí durante esses cruzamentos, ficou claro? Então, quando a gente faz o quadro de Punnett, isso fica um pouco mais claro para a gente. Aqui a gente trabalha muito com matemática, beleza? Então a gente vai trabalhar bastante com matemática aí quando estiver estudando genética e não ter como correr. Mas basicamente, se a gente fosse fazer o cruzamento rápido aqui, seria mais ou menos assim: Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho. Opa, errei aqui. Vamos lá. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão. Vou botar em letra cursiva que é melhor, né? Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Beleza? Então, se a gente fizer a proporção aqui, 25% heterozigoto, homozigoto dominante, 25% heterozigoto recessivo, homozigoto recessivo, desculpa, e 50% heterozigoto, beleza? Com qual cor? Amarela. Por quê? Porque tem um alelo dominante aqui, certo? Então, essa é a ideia do quadro de Punnett. Aqui no slide fica um pouquinho ruim de fazer, mas vai ter um exemplo aqui na frente que a gente vai poder observar bem como que ocorre essa transmissão desses caracteres. Então, a primeira lei, ela vai dizer exatamente isso pra gente, né, de que ela vai dizer basicamente pra gente que o Mendel concluiu que as linhagens com diferentes
atributos elas sempre vão passar um atributo para frente, aí esse atributo ele vai ser passado separadamente, a gente só vai receber um dos pares ali, e dessa forma a gente vai estar podendo expressar determinadas características associadas àquele alelo, beleza? Depois vocês pausem, dêem uma lida nesse slide, podem fazer o resumo, anotem, repitam, porque é importante vocês gravarem bem a primeira e a segunda lei para saber diferenciá-las, beleza? E aí o que acontece? A gente tem casos aí que as questões elas podem estar passando para a gente diferentes perguntas. A gente fala que existem eventos independentes e eventos dependentes. Os independentes a gente vai utilizar quando a questão falar e, por exemplo, qual a probabilidade de nascer uma criança albina e ela ser do sexo masculino. Essas duas características elas vão ser independentes, beleza? Então a gente usa o conectivo e, certo? Então, como se, sei lá, jogasse um dado, 2 dados e falasse qual a probabilidade de cair 2 em um dado e 4 no outro. A gente tem que calcular a probabilidade deles separadamente e depois, na real, você pode pegar essas duas probabilidades e multiplicar e aí você obter o resultado, beleza? A gente sabe que quando uma determinada condição não é ligada ao sexo especificamente, ao gênero, sexo, né? O indivíduo ele vai ter 50% de chance de ser homem e 50% de chance de ser mulher, beleza? Então, grave essa informação que ela é importante já. Então, a regra do E, o que a gente vai fazer quando tiver um E, é basicamente pegar uma probabilidade e multiplicar pela outra. Então, tanto por cento vezes tanto por cento, beleza? E aí você tem essa probabilidade final aqui, beleza? Vamos supor, sei lá, a probabilidade de nascer uma criança albina aí seja de 3/4, por exemplo. Estou chutando aqui, tá? A gente vai fazer um exercício que mostra, mas estou chutando que é 3/4. 3/4 vezes 1,1 sobre 2, que é 50% de chance de ser homem, né? E aí a gente vai basicamente multiplicar isso aqui, certo? Então é uma continha bem simples aí. E aí tem a regra do ou também, que aí são eventos exclusivos, né? O que isso quer dizer? Que qual é a chance de ser homem ou mulher? Não tem como o indivíduo ser homem e mulher, né? Então vai ser homem ou mulher, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem que ir excluindo a outra possibilidade. Então, o exemplo que traz é qual a possibilidade de obter o número 2 ou 4 no lançamento de um dado. A gente vai basicamente fazer uma adição de probabilidades aí. Então, por exemplo, 1/6 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 é igual a 2 sobre 6, que é igual a 1/3. Então, você tem 1/3 de chance de obter o número 2 ou o número 4 rolando um dado, beleza? Se adicionasse o 5, seria mais 1 sobre 6, e aí aumentaria 3,6, beleza? Então, basicamente o que a gente tem? Um exemplo aqui é qual a probabilidade de nascer um menino ou uma menina? Qual a probabilidade disso acontecer? Bem, ela é de 100%. Por quê? Porque você tem 50% de chance de nascer um menino, 50% de chance de ser uma menina. Então, nesse caso, ou você vai ter um filho homem, ou vai ter uma filha mulher, beleza? Não existe aí um meio termo nesse caso. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês o exemplo que eu prometi, né? Do quadro de Punnett, que ele vai ajudar a gente a fazer esses cálculos aí, que às vezes parecem uma coisa de outro mundo, mas é bem bobinho, beleza? Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o albinismo, ele vai ser um fenótipo recessivo, significa que ele vai ter alelos recessivos, né? Vamos lá, por exemplo, o albinismo é um fenótipo recessivo, e o indivíduo albino, homozigoto recessivo, e aí nesse exemplo aqui ele trouxe um homem heterozigoto para o albinismo, se casou com uma mulher também heterozigota para a mesma condição. Qual a probabilidade de que eles tenham filho albino? Vamos lá, o albinismo é essa condição em que a pessoa ela tem uma deficiência na produção de melanina ali, então ela tende a ficar bem branca, com os olhos avermelhados e coisa do tipo. Não é uma característica exclusiva de nós humanos, alguns animais também podem nascer albinos, então aqui a gente tem um morcego, tem uma zebra, um gorila e uma criança aqui. E o que a gente tem aqui? A gente sabe que o albinismo ele vai ser determinado por em caso de homozigose recessiva. Então, obrigatoriamente vai ser o quê? Se é homozigoto vai ser igual e recessivo significa que a gente vai representar com a letra minúscula, beleza? Então, azinho, azinho. E aí, nesse exemplo aqui,
é um homem heterozigoto para albinismo, ou seja, se ele é heterozigoto, ele vai ser azão, azinho, beleza? E a mulher vai ser uma mulher também azão, azinho, beleza? Porque ambos são heterozigotos para a mesma condição. E aí o que a gente tem aqui? Aqui no exemplo, no quadro está azão, mas aqui é um azinho, beleza? Vamos lá. A probabilidade é a seguinte: azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Então, qual a probabilidade desse casal heterozigoto ter um filho com albino? Um filho albino, um filho com albinismo, né? É de 1/4, beleza? 1/4. Por que é 1/4? Porque a gente tem uma, deixa eu mudar aqui para o pointer, uma em 4 possibilidades aqui, beleza? Então vai ser 1/4, 25% de chance de ser albino, beleza? E se fosse um indivíduo heterozigoto, homozigoto, com uma mulher homozigota dominante aí? Aí a gente teria que fazer da mesma forma. Aí não teria como, na verdade, desculpa. Mas se fosse uma mulher albina com um indivíduo albino também, com um homem albino, ambos homozigoto recessivos, aí era 100% de chance, beleza? Porque ambos estariam passando esse alelo recessivo aí. Opa, deixa eu apagar aqui. Então aqui, o quadro está aqui embaixo, mas minha cara está na frente, pelo visto, né? Mas é exatamente o que a gente fez aqui embaixo, beleza? Beleza. E aí o que acontece aqui? Mostra pra gente a resolução também, indivíduo azão, azinho, mulher azão, azinho. O gene albino vai estar no azinho aqui, que é um caso que vai se manifestar em alelos recessivos. E a gente fez esse cruzamento, azão com azão, azão, azinho, azão, azão, quer dizer, azão com azinho, azão, azinho, azinho com azão, azão, azinho, e azinho com azinho, azinho, azinho. Como o albinismo ele só vai surgir em indivíduos de homozigote recessivo, a gente só vai ter um dentre as quatro possibilidades aqui, beleza? Significa que se eles tiverem 4 filhos, eles vão ter um albino? Não necessariamente, beleza? Existe essa probabilidade aí, mas não é garantia de que... porque aí são casos independentes. Cada filho tem 25% de chance de ter essa condição, beleza? E aí, isso está quase fechando. O heredograma ele vai ter essa função de representar genealogias, como eu falei para vocês. A gente tem esses símbolos que eu expliquei um pouquinho ali atrás. E aí a mesma coisa, então a gente tem a mulher representada pela bolinha, o homem representado pelo quadrado. Os indivíduos afetados eles vão estar marcados, preenchidos com a cor preta ali, geralmente. A linha entre os indivíduos representa o casamento. Deixa eu mostrar aqui. Aqui representa 1 e 2, por exemplo, se casaram, tiveram os filhos 3 e 4. Indivíduo 4, a mulher 4 que casou com um cara, que é o caso 5. E aí a interrogação ela mostra que a gente não sabe o que aconteceu depois disso, beleza? No caso aqui, o indivíduo 3 ele tinha uma condição já. Então a gente sabe que ele é afetado por alguma coisa. Geralmente o enunciado vai estar falando pra gente o que é certinho, beleza? Bebam água, hein? E aí, o heredograma, eu gosto particularmente de trazer ele já resolvendo, porque é uma coisa que vocês vão ter que praticar para aprender. E aí, obviamente, esses conceitos de heterozigoto, homozigoto, dominante, recessivo, autossômico, alelo, gene, todos esses conceitos vocês têm que estar bem fixados. Então, é importante vocês treinarem e conhecerem esses termos. E aí, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês vai ser sobre a orelha, beleza? Não sei se vocês já repararam, mas algumas pessoas, deixa eu ver se o meu é preso, beleza? Algumas pessoas têm o lobo da orelha preso, igual a minha, não sei se dá pra ver aí. Outros têm o lobo da orelha solto, então você vê claramente aqui na foto que esse aqui é solto e esse aqui é preso, beleza? E aí o que acontece? Quando a gente analisa, lendo o enunciado aqui, o enunciado já diz pra gente, mas nem sempre ele vai dizer, beleza? O enunciado aqui vai falar: considerando que a característica lobo de orelha solto é determinado por um alelo dominante, ou seja, letra maiúscula, observe o heredograma abaixo e identifique o genótipo de cada indivíduo. Poxa, professor, mas tem que saber de todos? Tem que identificar todos? Sim. Mas a gente vai ver que muitas vezes você consegue descobrir só um dos alelos. O segundo fica difícil de saber, eu vou mostrar para vocês por quê.
E aí, após análise, após analise a seguinte situação. Se o indivíduo 9, que é essa mulher aqui com a condição de lobo de orelha preso, tá? Se casar com um homem heterozigoto para o lobo de orelha solto, qual a probabilidade de esse casal ter um filho com lobo de orelha preso? Ou seja, a gente vai ter que descobrir qual é o genótipo dessa mulher para identificar, para simular um casamento dela com um indivíduo que ele vai ser heterozigoto, beleza? Ou seja, azão, azinho, beleza? A gente calcula isso posteriormente. Então vamos lá. Primeira coisa aqui a gente tem que saber o que cada genótipo vai gerar aí. Então o enunciado falou pra gente: o lobo de orelha solto ele é determinado por um alelo dominante. Logo, se ele é determinado por um alelo dominante, significa que ele pode ser azão, azinho ou azão, azão, beleza? Já o lobo de orelha solto, preso, quer dizer, esse aqui é o solto, então vocês anotem sempre, tá? Solto. Aqui não tem muita maestria nessa mesa digital, né? Mas enfim. E o preso é azão, azinho, beleza? Então o que a gente tem? Indivíduo 1 e 2, ó, vamos lá, o 1 aqui é quem? É o pai, beleza? É o pai e a mãe. O 1 e o 2, eles não estão marcados de escuros, não estão preenchidos igual o 4 aqui. Ó. O 4 a gente vê que está preenchido. O 1 e o 2 não. Então o que isso significa? 1 e 2, eles têm um alelo, pelo menos um alelo, que vai ser dominante, beleza? E aí a gente já vem aqui e marca, beleza? Inclusive, como o enunciado já falou para a gente que essa condição ela vai ser determinada por um alelo dominante, a gente pode vir em todos esses que não estão marcados e adicionar um alelo dominante pelo menos, que a gente tem certeza que eles têm pelo menos um. Como que a gente tem certeza? Porque eles não estão marcados da condição que a gente sabe que é determinada quando ocorre em homozigose recessiva, ou seja, quando tem dois azinhos, beleza? Então o 7 aqui tem um azão, o 8 tem um azão e o 10 aqui tem um azão, beleza? E aí vamos lá. A gente sabe que o casal aqui, 1 e 2, eles tiveram dois filhos, o 4 e o 5. Eles estão ligados para essa linha aqui que indica isso. 4 e 5, o 5, os dois são mulheres, né? O 5 ele não tem essa orelha presa, esse lobo de orelha preso, e o 4 tem, beleza? Significa que o 4, a gente já sabe que por ele ter esse lobo de orelha preso, ele vai ter alelos recessivos em homozigose. Azão, azinho e azinho, beleza? O 5, a gente tem como saber qual que o 5 é? Tem, porque vamos lá, o 1 e o 2, eles têm um azão, né? Porque eles não têm a orelha presa. Só que eles tiveram uma filha que ela tem azinho. Então o que que significa? Esses dois azinhos aqui, eles têm que ter vindo de alguém. Ou seja, tem que ter vindo um azinho de um e um azinho do outro. Por quê? Porque cada um vai doar apenas um par. Então a gente já sabe que 1 e 2 tem um azão e que uma das filhas herdou dois azinhos e uma herdou pelo menos um azão. Então a gente vem aqui, então a gente pode supor que, pode afirmar na verdade, né, que o 1 e o 2 eles são heterozigotos, beleza? Por quê? Porque eles tiveram um filho homozigoto recessivo aqui, logo eles têm que ter pelo menos um azinho cada um para passar para essa filha, beleza? Azinho da mãe e azinho do pai. Agora o 4 e o 3, a mesma coisa. Eles acabaram tendo um filho aí. E o que aconteceu? O 4 ele tem azinho, logo o 7 aqui ele tem que herdar um azinho pelo menos, né? Então se a gente puxar aqui, a gente vai ver que ele tem que ter pelo menos um azinho, beleza? Por quê? Porque a mãe só pode doar esse azinho aqui, ó. Então, um azinho desse vem pra cá, azão, azinho, beleza? O 3 a gente sabe que ele também ele vai ter esse azão, ou seja, um alelo dominante, porém a gente não sabe qual é o segundo, beleza? Eles teriam que ter mais filhos aí para a gente poder afirmar com maior certeza qual que é a condição, qual que é o segundo alelo aqui. Por quê? Porque se tivesse outro filho, a gente poderia estar vendo se ele poderia nascer com dois azinhos ou algo do tipo, beleza?
Os 5 e os 6, eles também tiveram filhos, nenhum deles tinha esse lobo de orelha preso, logo a gente pode afirmar que eles tinham pelo menos um alelo dominante, que é um azão, e eles tiveram 3 filhos. O 9 é azinho, azinho, o 8 ele é azão alguma coisa, e o 10 é azão alguma coisa, beleza? De novo, como o indivíduo 9 ele tem esse par de alelos recessivos, de quem que ele tem que ter dado esse par de alelos recessivos? Necessariamente dos pais, beleza? Eles não vieram do nada, eles não vão surgir por geração espontânea aí no indivíduo. Então, o indivíduo 5 e 6, a gente pode afirmar com toda certeza que eles são heterozigotos, beleza? Por quê? A filha aqui, 9, ela nasceu com homozigose recessiva e os outros 2 filhos nasceram pelo menos com um dos alelos dominantes aí. Agora acontece que a gente não vai poder saber, não consegue saber qual que o 8 e o 10 são. Por quê? Porque eles não tiveram filhos ainda, beleza? A gente sabe que eles têm um alelo dominante, mas o segundo alelo ele pode ser um azão-azão ou um azão-azinho. Como que a gente descobre? A gente vai ter que, eles teriam de ter filhos e a gente poder analisar isso mais separadamente a partir das outras gerações, beleza? Então, isso aqui já responde pra gente. Porém, o enunciado diz pra gente que se o indivíduo 9, que é uma mulher azinho, se casar com um homem heterozigoto, ou seja, azão para a orelha solto, qual a probabilidade desse casal ter um filho com a orelha presa? Ou seja, a gente vai pegar o indivíduo 9 aqui, que é uma mulher com a orelha presa, que é azinho, e ela se casou com um cara que tem a orelha solta, que é azinho. E aí, qual a probabilidade do filho deles nascer com essa orelha presa, ou seja, nascer também azinho? A gente vai ter que analisar isso, beleza? Então vamos fazer um quadro de Punnett, que eu acho que eu deixei até... pior que não. Mas vamos lá. Só voltando aqui, aquela questão fala, a mulher vai casar com o cara heterozigoto, então azinho, e ela é azinho, beleza? Lembrando que isso aqui é do exemplo anterior, tá? Eu passei no slide aqui e não consigo voltar. Então azinho com azinho, azanho com azinho, azão com azinho, e azinho com azinho, beleza? Então qual a chance dos filhos desse casal terem lobo de orelha preso? 50%. Então, se a gente observar aqui, tem 2 de 4, entre 2 a cada 4 filhos vão ter aí esse lobo de orelha preso, beleza? Então, 50% de chance desse casal ter filhos dessa forma. Lembrando que isso aqui é do exemplo anterior. E aí outro exemplo que a gente trouxe, que eu trago aí para vocês, é o da polidactilia. Polidactilia, ela é uma característica autossômica dominante. Se é dominante, ela vai ser determinada por qual tipo de alelo, maiúsculo ou minúsculo. Vai ser transcrito no texto aqui de que forma? Azão, azinho. Azão, né? Exatamente. E aí fala que a polidactilia é uma característica autossômica dominante, caracterizada pela presença de dedos a mais nos pés ou nas mãos. E aí o heredograma a seguir está relacionado a essa característica. Pede para a gente identificar de novo o genótipo de cada indivíduo, ou seja, saber se é azinho, no heredograma, e depois saber qual a probabilidade do casal 1 e 2 da primeira geração ter outro descendente com polidactilia. Primeira coisa, identificar quem tem o que aqui. O enunciado fala para a gente que o genótipo para polidactilia ele vai ter um alelo dominante. Então vai ser azão ou azinho, azão, beleza? A pessoa normal, sem polidactilia, né? Vamos falar sem polidactilia, ela vai ser azinho, ou seja, ela só vai nascer sem esse dedinho a mais se ocorrer homozigose recessiva aqui, beleza? Significa que todos que estão marcados no heredograma, eles têm pelo menos um azão. Todos que não estão, eles são azinho. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa que não tem polidactilia, ela vai estar os genes dela, né, vão ser recessivos nesse caso aí. Então, vamos lá. Indivíduo 1, azinho. Por quê? Porque ele não está marcado para uma condição que está relacionada ao alelo dominante ali, né? O 2, azinho. 4, azinho. E 1, azinho. Isso aí. O 2 aqui, azão, alguma coisa. O 1, azão, alguma coisa. O 3, azão, alguma coisa. E o 2, azão, alguma coisa. Beleza?
Agora a gente vai ter que fazer esses cruzamentos aqui. O que que acontece? O casal da geração 1 aqui, 1 e 2, a mulher tem, né, polidactilia, vamos supor que ela está viva ainda, ela tem polidactilia, e o homem não. Então eles se reproduziram, tiveram 3 filhos. Dos 3 filhos, 2 nasceram com a polidactilia, 2 homens e uma mulher não. E aí o que que acontece? Se a gente for analisar aqui, a gente sabe que o indivíduo, o pai aqui, ele tem 2 azinhos, né? Azinho, azinho, e a mãe vai ter um azão, azinho também. Por quê? Como que a gente sabe que é um azinho também? Porque eles tiveram uma filha que ela é homozigótica, ela tem homozigose recessiva. Significa que ela tem 2 azinhos. E eu falei para vocês que se tem 2 azinhos, esse outro azinho aqui, ó, ele veio de alguém. De quem que ele veio? Da mãe, beleza? A mãe está aqui, o pai está aqui. Um pai doou um azinho, a mãe doou um azinho, e assim eles tiveram uma filha sem polidactilia, beleza? Esse azinho aqui, ele veio um da mãe e um do pai, certo? Vocês estão entendendo aí, né? O indivíduo 1, vamos lá, o indivíduo 1 ele recebeu um azão da mãe, então tem esse azão aqui da mãe, e do pai ele vai receber o quê? Um azinho. Por que um azinho? Porque o pai só tem azinho para doar, beleza? O indivíduo 3 também é um filho, que também cai na mesma do outro, ele recebeu um azão da mãe e vai receber um azinho do pai. Por quê? Porque o pai só tem azinho para doar. Esse indivíduo 3, ele se relacionou com a mulher que ela era homozigótica recessiva para essa condição, ou seja, ela não tinha polidactilia. E aí os dois tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. E aí o que acontece aqui? O menino, a gente sabe que ele vai ser homozigótico aqui, recessivo, porque ele não tem a polidactilia, e a menina ela tem polidactilia, significa que ela tem pelo menos o azão, que veio aqui do pai, e da mãe ela vai receber o quê? O azinho, beleza? Então, azinho, azão, azinho aqui. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu responder, completar todos os genótipos dos indivíduos pedidos pela questão letra A ali, beleza? E qual a probabilidade do casal 1 em 2, da primeira geração, ter outro descendente com polidactilia? Ou seja, se esse casal aqui, lembra umzinho aqui da geração, tá? Eles vão se reproduzir de novo. Vamos lá, eles já tiveram 3 filhos. Esses filhos, um deles já teve filho, então são ousados, né? O que acontece? A gente vai fazer o cruzamento deles de novo, ou seja, azinho, azinho, aqui no homem, e azão, azinho da mulher, e saber a porcentagem aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu deixei aqui. Agora foi. Então, vamos lá. O pai está aqui e a mãe está aqui. Vamos lá. O pai, a gente viu que o pai, esse carinha aqui, ele é azinho, azinho, beleza? E a mãe, ela tem polidactilia, né? Se ela tem polidactilia que vai estar ligada a um gene dominante, ela vai ter um azão e um azinho. É que a gente descobriu isso no slide anterior. E aí, fazendo esse cruzamento, o que a gente tem? A gente tem azão, azinho e azão, azinho. Todo mundo entendeu? Você vai fazer isso e depois... Opa, deixa eu puxar esse aqui, que é outra cor, fica melhor. Isso aqui, beleza? Junta um com o outro aí. Posteriormente, a gente vai pegar esse aqui, que é o alelo recessivo da mãe, e fazer com os alelos do pai. Azão, azinho e azão, azinho. Beleza? Então, aqui a gente vê claramente, ó. Azão com azinho, azão com azinho, azinho com azinho, azinho com azinho. E aí, o que a gente tem? A gente tem a polidactilia, ela vai ser azão, azinho ou azão, azão. Beleza? Nesse caso aqui, eles tiveram 2 filhos com azinho, azinho. Logo, 2 filhos sem polidactilia. Beleza? Então, tem 2 de 4. 2 sobre 4 é quanto? 50%. Beleza? Então, eles têm 50% de chance de ter um filho ou uma filha que não vai ter a polidactilia. Certo? Entenderam? E aí, eu acho que depois desses exemplos fica um pouco claro como que funciona, né? Essa questão de interpretar um quadro de Punnett, interpretar um aerograma, que é o principal ponto que vocês têm que saber
para fazer as provas da vida de vocês aí e compreender a importância da genética, né? Então eu trouxe esse quadro aqui do Descomplica, não é autoria minha, mas vale a pena a gente sempre utilizar esses recursos porque ajuda bastante, beleza? O que acontece? Nossos genes eles vão ser trechos do nosso DNA que podem estar sendo armazenados nos nossos cromossomos aqui ou na nossa cromatina, a depender do caso aí em que o DNA se encontra. Existe o genótipo e o fenótipo. Então o genótipo ele vai ser o que está inserido nos nossos genes, enquanto o fenótipo é o que é expressado fisicamente. E aí isso aí vai ter influência do ambiente, tá? Então o fenótipo ele é a combinação do genótipo mais o ambiente aí, e aí forma essa forma física nossa, né? Nossa aparência ou alguma característica específica nossa. E isso tudo vai ser transmitido através da hereditariedade, beleza? Então nossos pais eles fizeram as coisas lá, fundiram seus gametas, e aí o pai mandou o espermatozoide com 23 cromossomos, a mãe mandou o óvulo com 23 e formou a gente um pequeno zigotinho com 46 cromossomos. Passamos por várias divisões celulares até formar um indivíduo de fato que é a gente. E aí nesse meio tempo a gente começou a expressar certos genes que a gente herdou, ora do pai, ora da mãe, beleza? E aí esses genes, a gente sabe que eles se dão em forma de alelos. Eles podem ser dominantes ou recessivos. Então, os dominantes, eles vão ser representados pela letra maiúscula, aqui o azão, e eles podem ocorrer em homozigose, ou seja, 2 azões, ou heterozigose com azão azinho. O recessivo vai ser azinho azinho e homozigose apenas, beleza? Porque se tiver um azão, ele já é inibido ali, ele não se expressa. Algumas características podem e tal, mas isso aí a princípio não importa para vocês. Beleza? Existem duas leis. A primeira lei ela fala da segregação de fatores, que você vai ter 50% do pai e 50% da mãe, por conta da meiose reducional que ocorre. E a gente vê depois a segunda lei, que não vamos ver hoje, que vai dizer basicamente sobre a separação desses cromossomos de maneira independente aí. Beleza? Acho que a aula de hoje é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês aí o conteúdo. Qualquer dúvida, joga nos comentários aqui abaixo que eu tento responder. E é isso. Boa sorte para vocês. Tamo junto, viu? Tchau, tchau.